Olá, muito bom dia, muito boa noite, muito boa tarde. Aqui é o Dr. Raj. E mais uma vez estaremos observando um SCP. E o SCP de hoje é o de número 354. Bom, sem mais delongas, vamos começar. Item número SCP-354. Classe do objeto: Keter. Procedimentos especiais de contenção. Devido à natureza imóvel de SCP-354, a Área 354 foi construída em volta. A Área 354 abriga forças e funcionários classe D preparados para lidar com ameaças emergentes de SCP-354, assim como pesquisadores estudando SCP-354 e suas propriedades. Para sua própria segurança, nenhum funcionário do local deve se aproximar de SCP-354 em nenhum momento. Contato direto com SCP-354 só é permitido para o propósito de pesquisas para eliminar SCP-354 e deve ser aprovado por funcionários OSINT. A Área 354 foi construída para conter e neutralizar toda e qualquer futura ameaça emergente de SCP-354. No coração da Área 354, uma parede de concreto de 20 pés, 6,096 metros, reforçada com dados expurgados, foi construída em volta de SCP-354 para prevenir entidades de escapar da área em geral. Câmeras de alta velocidade de detecção de movimento estão posicionadas no alto da parede, olhando para baixo na poça, e guardas armados podem facilmente atirar dentro do recinto por passarelas situadas acima da poça. Descrição: SCP-354 é uma poça de líquido vermelho descoberta no norte do Canadá. O líquido tem uma consistência semelhante ao sangue humano. Consequentemente, o nome coloquial poça de sangue. Mas não é de uma natureza biológica. A poça não tem margens definidas. Solo se mistura com o líquido até que, em certo ponto, existe mais solo que líquido, e o chão é, na sua maior parte, sólido. O líquido se torna mais denso quando se desce mais fundo na poça. Se a poça tem um fundo, ele ainda tem que ser alcançado. Periodicamente, entidades emergem da poça e tentam escapar do recinto. Até agora, quase todas as criaturas emergindo de SCP-354 têm sido extremamente hostis e altamente perigosas. Acredita-se que SCP-354 tenha sido descoberto pela primeira vez por sobreviventes de um desastre aéreo que encontraram SCP-354 por acaso. SCP-354 desenvolveu-se em uma lenda urbana local muito antes de funcionários da Fundação terem chegado para tratar da ameaça. Depois de localizar a origem da lenda, funcionários SCP configuraram a estação de vigilância Epsilon 38 para monitorar a poça e para dissuadir futuros viajantes de encontrá-la. SCP-354 foi classificado como Euclídeo, até que suas propriedades foram mais constatadas. Após 1403 horas uma entidade não identificada emergiu de SCP-354. Contato com a estação de vigilância Epsilon 38 foi perdido. Força-tarefa móvel foi despachada para tratar da entidade e foram eventualmente sucedidos. Todos os funcionários da estação de vigilância Epsilon 38 foram encontrados mortos. A Área 354 foi subsequentemente construída para conter SCP-334. Documento 334-1A. Registro parcial de entidades que emergiram de SCP-334 antes do evento 334-20. SCP-334-1. Entidade original que destruiu a estação de vigilância Epsilon 38. Semelhante a um morcego gigante, neutralizado pela Força-Tarefa Móvel SCP-334-2.
2. Criatura mamífera do tamanho de um urso, coberta por espinhos afiados. Semelhante a uma equidna, foi virtualmente à prova de balas, mas foi inapta a escapar do recinto envolvendo-a após ser neutralizada por napalm. SCP-334-3. Esfera metálica negra capaz de levitação. Emitiu níveis concentrados de radiação em feixes precisamente direcionados suficiente para instantaneamente aleijar e depois resultar em morte. Diretor da área Dr. Stethoscope derrubou SCP-334-3 com uma marreta, o desabilitando. SCP-334-3 se autodestruiu após, causando pequenos danos estruturais e ferindo severamente Dr. Stethoscope. Dr. Stethoscope fez uma recuperação total e foi muito elogiado por sua bravura. SCP-334-4. Criatura humanoide reptiliana, aproximadamente 4,6 metros de altura. Escapou do recinto cercado e da área 354. Tiros causaram danos físicos muito pequenos e foi muito ineficiente. Força-tarefa móvel Ômega 7, entre aspas, Caixa de Pandora, foi despachada e sucedeu em neutralizar a criatura. SCP-334-5. Dados expurgados. SCP-354-6. Aparentou ser um humano do sexo masculino de linhagem indiana. Como o recinto em volta da poça não tinha sido totalmente reparado, SCP-354-C foi imediatamente morto com um tiro antes que tivesse a chance de fugir. Diretor da área, Dr. Stethoscope, expressou seu descontentamento na apressada execução de SCP-334-6, cujos testes revelaram ser idêntico a um ser humano ordinário. SCP-334-14. A maioria do corpo da criatura permaneceu imersa abaixo da superfície da poça. 5 tentáculos parecidos com o de um octopode foram avistados emergindo da poça e sobrepondo as paredes do recinto. Vários funcionários classe D foram apanhados pelos tentáculos e puxados para baixo da superfície da poça. Depois de receber danos massivos de tiroteio, SCP-334-14 retornou para a poça e desapareceu. Nenhum funcionário levado pela criatura foi recuperado. SCP-334-15. Criatura felina composta de estrutura cristalina de tons azul, mais tarde revelado como gelo. Era capaz de pular acima do recinto cercado e era ágil o suficiente para desviar da maioria dos tiros. Foi ativamente hostil e atacou qualquer funcionário que o comprometeu. Sujeito engajou SCP-334-16 sobre sua imersão da poça e foi terminado em um combate. SCP-354-16. Criatura felina composta de uma pedra negra vermelho escura, mais tarde revelada como magma parcialmente solidificado. Tiros provaram em sua maioria ineficiência contra sua pele. Não foi hostil a funcionários e não tentou escapar do recinto cercado até ser engajado por SCP-354-15. Pôs um fim em SCP-354-15 com sucesso e cresceu menos ativamente, como se seu corpo estivesse resfriado. Depois de se solidificar completamente e permanecer imóvel desde então, o sujeito foi movido para o escritório do Dr. Stethoscope por propósitos estéticos. SCP-334-18. Máquina metálica humanoide descrita por vários funcionários classe D como um, entre aspas, exterminador do futuro. O sujeito possuía um dispositivo de camuflagem, tornando-o invisível aos olhos humanos. O sujeito era altamente adaptado ao combate e assassinou cerca de 90% dos funcionários guardas da área 354, como invadiu a instalação. Aproximadamente 60 minutos depois de emergir da poça, o sujeito cessou suas funções e desligou-se. O sujeito foi desmontado e sua célula de energia foi eliminada. Restos do sujeito estão sob estudo.
Memorando do diretor da área, Dr. Isso é 3 vezes mais agora que nós tivemos que retroceder com a caixa de Pandora para lidar com as coisas saindo de SCP-354. Abel não pode reclamar. No entanto, você pode dizer que ele se divertiu lutando com o SCP-354-11. Talvez a gente deva estabelecer um tipo de linha direta com o FTM Ômega 7. Documento 354-3A. Registro de missão exploratória 354 Alpha. Ver registros para mais detalhes. Memorando do diretor da área, Dr. Já se passaram 22 meses desde a última entidade emergir da posse. Antes disso, o maior período de tempo entre emergências foi o de 8 meses. Eu suspeito que isso signifique uma ou duas coisas. Ou a Poça Vermelha morreu, ou se desligou, ou qualquer que seja o termo correto para isso. Ou está carregando para algo grande que está por vir. O 5 acredita que a anterior é a explicação mais plausível e revogou 30% do nosso total de funcionários e cortou 25% do nosso financiamento. Enquanto eu só posso esperar que eles estejam certos. Se a situação anterior for verdadeira, nós logo vamos encarar uma monstruosidade terrível e nós não vamos ter nada perto da força necessária para lidar com isso. Eu me preocupo com toda a nossa segurança. Documento 354-4. Registro de evento 354-20. Na manhã de... Dados expurgados. Todos os funcionários da área 354 evacuaram a instalação. Entretanto, os funcionários também desligaram a energia do local e colheram o número de suprimentos e veículos da instalação, indicando que a evacuação não foi feita devido a uma emergência. A Força Tarevel Móvel Theta 12 foi despachada para investigar a causa da evacuação e, se possível, fazer contato com os funcionários da área. Porém, antes que FTM Theta 12 pudesse fazer contato com a área 354 ou seus evacuados, a ogiva no local foi detonada, resultando na destruição de toda a instalação e nas mortes de... Dados expurgados. FTM Theta 12 foi ordenada a fazer contato com os funcionários evacuados e, no evento da hostilidade, foi dada a permissão para terminar qualquer funcionário não cooperativo. Um comboio largo de veículos retirados da área 354 foi visto indo para o sul da área 354, a alta velocidade. Registro de áudios finais de FTM Theta 12 indica que o comboio foi feito de funcionários da área 354 e que a prévia cadeia de comando tinha se esgotado em sua integridade, com funcionários classe D armados e funcionários da área de pesquisa atirando contra FTM Theta 12. FTM Theta 12 foi aniquilada e nenhum contato com os funcionários posteriores da área 354 foi feito desde então. Documento 354-5. Seguindo a destruição total da área 354, o sítio de contenção da Poça Vermelha foi construído em seu lugar. Mapas básicos da nova instalação podem ser encontrados em... Diferentemente da instalação anterior, que se focou em pesquisa e neutralização das entidades emergentes de SCP-354, a nova instalação é devota inteiramente à contenção de SCP-354, assim como qualquer força imprevista que a Poça pode criar diretamente. Isso é devido largamente à assessoria do novo diretor do sítio, Dados expurgados. que acredita que os eventos do registro 354-20 foram resultado de um ataque mental ou psíquico gerado pelo próprio SCP-354.
Documento 354-6. Entrevista em relação a... Dados expurgados. Está tudo bem se eu gravar isso? Sim, vai em frente. Bom, então vamos começar pelo começo. O que aconteceu no sítio de contenção da Poça Vermelha? Olhando para trás agora, parece estranho ninguém ter sugerido drenar a poça. Quando o doutor veio com isso, pareceu uma ideia tão boa na época. Exatamente o que da ideia foi tão apelativo? Era uma saída. Aquela entrada de SCP, eu li sobre o que fala. Uma piada. Faz parecer que nós temos a poça sob controle. Eu suponho que vocês não têm. Tem uma laje de meio metro de concreto forçado no lugar sobre a poça. E mesmo assim, toda vez uma fera tenta passar de algum jeito e ela consegue se perder na construção. Pessoas morrem a cada momento. Eu já vi Dados expurgados. os próprios intestinos de um homem. Dá pra você imaginar como é, velhote? Então para você, e claro, para os outros indivíduos postos em posição no sítio de contenção da Poça Vermelha também, drenar a poça parecia uma boa solução para acabar com o sofrimento que SCP-354 causou. Sofrimento? Aquela coisa não só... Por favor, sente-se. Isso está sendo gravado. Então, o 5 aprovou a drenagem de SCP-354. E o que aconteceu depois? Eles evacuaram os funcionários não essenciais para um local a alguns quilômetros a longe, deixando apenas o grupo da defesa básica e o pessoal que cuidava do equipamento. Maioria classe D, mais alguns agentes para manter as coisas nos trilhos. E você estava entre esses agentes? Sim. Como eles reagiram sobre drenar a poça? Os técnicos trouxeram essa bomba gigante com muitas mangueiras. Nós retiramos a laje, mas... Você já teve um sonho que pareceu tão real, mas você sabia que estava sonhando? Você sentia que você precisava acordar para escapar dele? Não posso dizer que já tive. Sim, você já teve. Todos nós já tivemos. Foi isso que eu senti quando eles colocaram a mangueira para tentar drená-la. Tudo parou de ser real. Era como se a gente precisasse escapar agora mesmo. E você foi o único que sentiu isso? Não. Todos sentiram, ao mesmo tempo. Veio da porra da poça. Por favor, abaixe sua voz. O que aconteceu quando eles ativaram a bomba? Nós nunca ativamos. Não podíamos. Não nos deixava. O que não deixava? A poça! Por favor, eu peço-lhe para abaixar a sua voz. Até agora, se satisfazia apenas jogando monstros na gente. Estava brincando. Mas agora, nós temos a poça trancada. E nós acabamos de tentar executá-la. Agora está furiosa. Guardas, por favor, restringam a gente. Meu amigo mediu as margens do lugar uma vez e comparou com as fotos da sua primeira descoberta. Você sabe o que ele encontrou? Guardas, está crescendo. A poça está crescendo. Ela se torna mais forte e maior a cada dia. Nós a deixamos furiosa. Tire suas mãos de merda! Cedem-no, rápido. Nós vamos continuar pela manhã, se ele ainda estiver lúcido até lá. Bom, eu acho que é isso por hoje. Talvez eu precise passar a limpo o registro da missão exploratória 354 Alpha. Mas isso é para outra hora. Dr. Raj, desligando.
Olá a todos! Este episódio só foi possível graças ao Anchor. Você conhece o Anchor? O Anchor é a plataforma totalmente gratuita que eu utilizo para estar divulgando os meus podcasts. O Anchor possui ferramentas de criação que permitem você criar o seu próprio podcast e editá-lo diretamente do seu celular ou do seu computador. O Anchor também distribui para você nas mais diversas plataformas de podcast, como o Apple Podcasts, o Spotify, Google Podcasts, Breaker e muito mais. Você consegue fazer dinheiro com o Anchor com o mínimo de audiência. O Anchor é tudo que você precisa em um único só lugar para começar a ganhar dinheiro fazendo o seu podcast. Baixe já o Anchor gratuitamente no seu celular e comece a fazer o seu podcast. Anchor, tudo que você precisa para criar o seu podcast. Olá, e muito obrigado mais uma vez por chegar ao final deste episódio. Chegar até aqui depois de ouvir o recadinho do patrocinador. Bom, qualquer dúvida, elogio, hate ou spam, você pode entrar em contato comigo me mandando um e-mail para contato@ragest.com, que vai estar linkado na descrição deste episódio. Caso esteja me ouvindo pelo YouTube, não se esqueça de me apoiar e me seguir nas principais plataformas de podcast que também estão linkadas no post. Mais uma vez, muitíssimo obrigado e sem mais enrolação, até o próximo episódio.